Maravilha. O senhor é de onde, doutor? Eu sou natural da Paraíba, Manaíra. O microfone tá ok? Tá, ótimo. É assim mesmo? É assim mesmo. Fique tranquilo. E a gente tá ali ouvindo em alto e bom som. O senhor é da Paraíba, qual cidade? Manaíra. Manaíra, olha aí, um manairense. Inclusive eu vi nos seus stories, porque eu também lhe sigo nas redes sociais, o caso da médica cirurgião Xênia. plástica, né? Minha prima. Sua prima? Minha prima. Que bacana, apareceu no Fantástico nessa semana, no caso que envolveu a jovem advogada que queimou mais de 60% do corpo quando tentou salvar a mãe e o primo, né? Das chamas de um apartamento que acabou pegando fogo lá. Eu acho que foi em São Paulo, né? Londrina. O hospital é em Londrina. Isso acho que foi em Cascavel, no Paraná. O acidente. O acidente. Ok. Que maravilha ver gente, né? Do interior que conhece bem a realidade nossa, atuando por essa região. Já quando o senhor se formou, já buscou voltar para casa? Não, eu fiz residência na verdade eu fui morar em João Pessoa com 12 anos. Aí terminei a faculdade. Fiz residência em clínica médica lá no Hospital Universitário Nova Esperança e depois passei para residência em endócrino no hospital da UFCG em Campina. Fiz mais de 2 anos e entre eles fiz uma pós-graduação de ultrassom. Que bacana, maravilha. Terminei, voltei para uma cidade polo da região. Para a região, né? Que maravilha. Me diga uma coisa, o senhor tem feito um grande sucesso, né? Entre os serratalhadenses. Eu vejo muita gente compartilhando consultas e tratamentos, né? Com o senhor na sua clínica. Tá feliz com o resultado? Demais. Assim, eu sempre busquei a simplicidade, falar de uma forma que as pessoas entendam, que todo mundo entenda, ter uma proximidade, uma relação de proximidade com os pacientes, né? Que tem esse interesse também. E assim, a população de Serra é um pessoal extremamente acolhedor, que valoriza o estudo, que valoriza as pessoas que estudam e que estão ali na luta. E eu resolvi empreender aqui junto com 3 amigos e a gente vai fazer 1 ano que inaugurou a clínica. Graças a Deus não tenho do que reclamar, houve uma aceitação boa e a gente levanta, acorda todo dia para trabalhar e sair e fazer o melhor que pode, né? O doutor atende na rede pública ou em outras cidades aqui da região? Não, eu não. Já trabalhei muito, já dei muito. Esse ano eu vou fazer 10 anos de formado, então já dei muito plantão, já trabalhei muito. Só atendo no SUS em 2 cidades que eu sou concursado. Aí eu deixo um tempo para essas cidades e o resto é consultório particular mesmo. Mas só em Serra ou tem atendimentos fora? Atendo lá em Manaíra uma vez na semana e em Tavares a cada 15 dias. Quando eu estava estudando na residência, eu já comecei essa migração, né? A voltar para atender. Aí fui ficando. Eu a priori não pensava em voltar, mas aí meu coração voltou, né? Doutor, hoje as canetas mágicas, né? A Ozempic, começou com a Ozempic, todo esse movimento, a Saxenda também, que é do mesmo laboratório inclusive, e depois veio a Mounjaro, né? Que era uma sensação. Até hoje, muita gente ainda faz uso da Mounjaro, mas a gente já ouve as pessoas falarem de outras fórmulas que estão chegando aí no mercado, e diga-se de passagem, no mercado ilegal, né? Clandestino, e que promete resultados excelentes. E aí um produto que inicialmente, né, se colocou no mercado para tratar problemas de saúde de pessoas com diabetes, né, tipo 2, por exemplo, acabou sendo utilizado muito para as pessoas buscarem aquela imagem perfeita, né? O emagrecimento mais rápido, sem o sofrimento, sem o derramamento do suor. E naturalmente acredito que o senhor tem recebido no seu consultório muita gente em busca dessas canetas, e que bom é que algumas pessoas ainda buscam um profissional para falar sobre isso, porque não é algo que a gente possa fazer sozinho em casa, porque tem a necessidade de prescrição médica, inclusive para esses protocolos, esses tratamentos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Muito bem falado, Anderson. A necessidade do acompanhamento médico, de ser
tratamento médico e de envolver o acompanhamento, exames, de acordo com a necessidade do paciente. O que é que acontece? O uso indiscriminado e assim, rotineiro já, muita gente usa a medicação como usa qualquer coisa, mas qualquer substância que você vai, principalmente injetar dentro do seu corpo, você tem que ter precaução com isso. Primeiro, por uma questão chamada rastreabilidade. Quando a medicação chega numa farmácia, numa clínica, etc., eu tenho que saber de onde ela veio. Quando você perde a rastreabilidade, é assim: fulano tá tomando uma caneta que veio do Paraguai. É do Paraguai, veio de onde, quem trouxe, existe alguma fiscalização? Você tem como garantir que esse insumo é esse? Até um colega meu que é nutrólogo me mandou um vídeo, como era no Paraguai. E lá mesmo tem um lugar que as pessoas compram, isso aqui tem risco de ser uma coisa falsa, isso aqui não tem. Então, a perda da rastreabilidade e da confiabilidade na substância, se realmente é aquela, altera o tratamento, não é de confiança. Resumindo, se você não consegue ter uma rastreabilidade de onde vem aquilo, você realmente perde a confiança na medicação. Quando você compra uma caixa de remédio, tá lá a empresa que fabrica, o lote, tudo isso. Isso para quê? Para garantir segurança no tratamento. Outro ponto que você falou aí sobre a indicação, né? Respeitar a indicação. O que é que tem lá? Fala do IMC do paciente, de obesidade acima de 30, acima de 27,5 com comorbidade associada a esse sobrepeso, para você iniciar o tratamento. Então, muitas vezes você tratar só pela estética, você vai correr um risco desnecessário. Pois é importante falar sobre isso, inclusive uma matéria, não sei se foi do Fantástico, do Domingo Espetacular, lá no Paraguai, falando sobre as canetas mágicas, em que as pessoas oferecem lá no meio da rua, dizendo: olha, tem Monjaro, tem não sei o que, ali em tal lugar, eu levo você lá. E em alguns estabelecimentos lá do Paraguai, a reportagem quando chegou, o camarada disse: não se preocupe, se você é de São Paulo, a gente já tem lá e já manda lhe entregar. Ou seja, provavelmente há aí indícios de uma manipulação local, né, aqui no Brasil, para evitar a fronteira dessa fórmula. E quando a gente viu operações acontecerem aí, desmascarando, né, quadrilhas que estavam manipulando essas fórmulas de forma indevida em laboratórios clandestinos e tal, reforça ainda mais a ideia de que o produto ele pode não estar seguindo os parâmetros legais, né, autorizados aí, inclusive pela Anvisa, enfim. Mas, doutor, vamos lá falar de consequências, porque tem muita gente que ficou assustada porque não está fazendo acompanhamento médico, está tomando sozinha, por prescrição dela mesmo, né, esse tipo de medicamento, sem rastreabilidade, sem saber se é verdadeiro ou não. Tem gente que acusa ali algumas situações adversas depois de tomar o produto, como uma diarreia, como coisas desse tipo, né? Náuseas, enfim. Queria saber se o medicamento, e aí a gente fala sobre o original, né? Receitado, se ele tem essas contraindicações, se geram essas reações. E também muita gente ficou assustada com a notícia da pancreatite que está levando gente à morte. Ainda quando você lê melhor a notícia, foge dos títulos, né? Que é o que causa o pânico e o terror, você vê que não há diretamente uma associação às canetas mágicas, né? Tudo está em investigação e pode, como falei anteriormente, demorar anos para sair um resultado de uma correlação do uso das canetas. O que é que o doutor e a endocrinologia fala sobre isso? A medicina fala sobre isso? Você faz a pergunta já bem bolada para a gente responder. O que é que acontece, Anderson? As canetas, esse uso rotineiro dela, que as pessoas fazem sem indicação, o que é que os estudos falam sobre as consequências? O que tem em bula lá? A indicação, o tratamento, ele pode levar a náusea, vômito, diarreia, como você falou, por um efeito da fisiologia da medicação.
A pancreatite, ela já é descrita em bula desde os primeiros dessa família, mas por outro motivo. O que é que acontece? Quando você emagrece rápido, quando a gente entra num processo de jejum, a vesícula da gente, ela para de contrair. Tem um hormônio chamado colecistoquinina que faz a vesícula contrair quando você come para jogar a bile para comida. O que é que acontece? Quando você fica em jejum, a vesícula fica em estase e ali ela fica saturada de colesterol. Pode gerar cálculo. Pronto, primeira coisa. O emagrecimento rápido pode gerar cálculo na vesícula, independente da causa. Paciente que faz cirurgia bariátrica, que perde peso muito rápido, tem a chance maior de criar cálculo de vesícula. Se uma pessoa emagrecer por causa de um problema psiquiátrico, sei lá, teve uma depressão, perdeu muito peso rápido, cálculo de vesícula, toma a medicação, perdeu peso muito rápido, cálculo de vesícula. Aí vem o diferencial de ter acompanhamento. Quando o paciente chega para mim a primeira vez, senhor tem um ultrassom de abdômen, senhor tem cálculo na vesícula, não tem, vamos saber, vamos ver exame. O paciente está com uma dor diferente, eu já faço ultrassom, vem aqui para eu dar uma olhadinha no seu quanto. Aí entra o acompanhamento. Quem talvez use regularmente não vai ter tanto, assim, não vai, esses efeitos não vão ser olhados de forma como o médico olha. Concorda, Anderson? Concordo. Então, aí inicia o primeiro risco, que é você usar a medicação sem saber ali o que ela pode causar de mais grave. Segunda parte, essa associação, existe uma coisa chamada causalidade. Você está usando uma coisa e aqui de ser a causa e efeito. E existe uma associação. Exemplo, você toma dipirona todo dia, tem um AVC. Será que o AVC foi porque você estava tomando a dipirona ou foi porque você fumou 20 anos, tinha uma artériazinha, tinha um colesterol muito alto, um dia a placa soltou e você teve um AVC, entendeu? Você está usando uma coisa, mas nem sempre a causa foi aquilo. Como é que a gente sabe se uma coisa realmente, pela ciência, se a causa foi aquilo? Separa dois grupos, você coloca, por exemplo, um grupo de 1.000 pessoas que vai tomar, homogeneizado aquele grupo, e um grupo de 1.000 pessoas que não vai tomar. Acompanha o tratamento durante o longo do tempo, sei lá, 6 meses, 1 ano. Vamos ver quantas pessoas desenvolveram? E o que é que os estudos mostram? Que a tizepatida, que é a substância da Mounjaro, pelo contrário, ela tem um fator de proteção contra a pancreatite. E a semaglutida tem um fator de associação extremamente baixo, aproximadamente 17 casos para cada 100 mil. A Fernanda aqui está fazendo uma pergunta com base na sua fala anterior, falando sobre a questão dos exames, né, para identificar se a pessoa já tem inicialmente uma pedra, né, no rim, na vesícula, enfim. Ela quer saber se o tratamento acompanhado ele pode evitar a ocorrência dos problemas de vesícula. Evitar 100% não, mas digamos que 90% sim, porque ali você vai estar atento ao início das complicações e de fato você não vai continuar o tratamento ou terminar, usar da forma que você queria, já com a doença instalada. Exemplo, gente que começa a ter microcálculo na vesícula. O que pode acontecer é esse microcálculo migrar por um canalzinho lá que tem o colédoco, entupir a saída por onde sai a secreção do pâncreas. No que ele entope, aí causa a pancreatite, não diretamente. Então essa associação tem que ser observada para justamente evitar a pancreatite. Doutor, tenho 1,74 m, tô pesando 97 quilos, já pesei 105, minha luta é constante contra a balança. No entanto, não sou diabético, né? Embora já tenha sido pré-diabético. Eu queria saber quais as recomendações. É importante a canetinha? Ela ajuda nesse caso do emagrecimento ou necessariamente ela tem que atuar somente no combate à diabetes? É uma dúvida que muita gente tem. Porque se a caneta é o tratamento da obesidade e diabetes, muita gente quer saber, tem essa dúvida, né? Se a pessoa, por exemplo, é só uma pessoa obesa, o que vai naturalmente elevar algumas taxas, né? Naturalmente. Mas ela não é diabética, ela pode fazer esse tratamento para emagrecer com essas canetas, doutor? Pode sim, pelo que ele falou aí, ele tem indicação, né? A obesidade, talvez a obesidade dele já seja grau 2, eu não tenho que fazer a continha aqui.
mas ele tem indicação. O que é que eu falo para ele e para todo mundo que me procura, que vai no consultório? Você já fez algum tipo de tratamento? Você já tentou dieta? Você já tentou outra coisa? Você tentou tudo e tá ali na inércia, não consegue sair, não consegue perder peso, aquilo tá atrapalhando sua vida, fazendo você ficar preocupado em adoecer, tirando sua qualidade de vida, até seu tempo de qualidade com seu parceiro, quando começa a incomodar, até às vezes para você ter uma relação sexual, para você fazer uma atividade física, impacta na sua energia ao acordar. Então é melhor você tratar. Você vai ter muito benefício em tratar aquilo. Dessa forma, muita gente, eu sei o passo que eu tô, talvez eu precise passar primeiro no nutricionista, organizar a minha vida e tentar. Se eu não conseguir, doutor, eu venho aqui, eu tô de portas abertas. E se você já tentou, tá ali extasiado, tem indicação, vamos tratar. Você pode fazer o tratamento, observar se você não tem contraindicação, trate. Bom, o doutor já falou sobre prováveis consequências do Monjaro, mas a Micaele Ferreira está aqui perguntando, né? Doutor, quais as consequências desse Monjaro, tá dizendo ela aqui. E a Michele está fazendo uma pergunta também aqui. Vou deixar logo o doutor responder essa e a gente traz a tua pergunta, Michele. Obrigado pela audiência. Qual a pergunta? Sim, sobre as consequências do Monjaro. As consequências do Monjaro até agora são as melhores possíveis. Ele diminui a pressão arterial, diminui o colesterol, se for diabético ou pré-diabético, controla a glicemia bastante. Inclusive, muitos pacientes meus saíram das medicações orais porque usaram o Monjaro. Agora, a grande implicação você pode manter esse tratamento a longo prazo. Você vai usar, a gente vai fazer o desmame. E eu digo a todo mundo abertamente, até hoje não existe nenhuma medicação que você para de usar e o efeito continua. Então muita gente tem essa obesidade crônica associada, tem um padrão hiperfágico que come muito, usa a medicação, emagrece, perde o acompanhamento ou de fato não pode manter. Realmente é uma medicação que para manter o uso é muito caro e sai e volta, retorna, tem um reganho de peso. O que é que eu oriento? Você vai perder peso, você vai se concentrar em mudar seu estilo de vida. Se você mudar seu estilo de vida, sua mentalidade, usar aquela perda de peso para alavancar sua mentalidade, começar a praticar esporte, mudar de vida, mudar de hábito alimentar, diminuir a bebida, aumentar a hidratação, você vai ter melhoria, tanto pelo efeito psiquiátrico do emagrecimento, que é isso aí, você vai melhorar sua autoestima, né? Vai tirar o estigma de gordo e vai seguir a vida. Agora tem outro padrão, o padrão de quem tem a obesidade crônica, que é muito difícil aquela pessoa não voltar a engordar e necessita de acompanhamento contínuo. Como é que dá para saber quem é? Só na consulta. Investigando, né? A Michelle, ela faz uma pergunta justamente sobre isso, que ela chama de efeito rebote. Ela diz que ouve falar muito que algumas pessoas usam a canetinha e aí emagrecem, perdem peso, mas depois para o uso da canetinha e volta a engordar de novo. E às vezes até recorre de novo a canetinha para poder emagrecer novamente. Ela quer que o doutor fale sobre essa questão. Ótima desse pergunta. Efeito, né? Rebote, de você voltar a ter o mesmo peso de antes. Ótima pergunta para estabelecer isso. A obesidade é uma doença crônica. Pressão alta é uma doença crônica? Diabetes é uma doença crônica? Como é que você trata pressão alta e diabetes? Você para de tomar o remédio? De jeito nenhum, é contínuo. É contínuo. Aí cai que eu falei, na grande implicação de você manter um tratamento. Talvez no futuro breve a gente essas medicações elas vão ter uma diminuição de custo e fique mais acessível para você manter o tratamento. Mas você também pode começar com o Monjaro e depois mudar para outra medicação, sendo bem acompanhada. Alguma medicação que consiga surtir efeito, tratar compulsão, entendeu? Essa pergunta dela é muito válida. A Marilene Amaro, psicóloga, está aqui ouvindo a gente. Um abraço, Marilene, obrigado pela sua audiência. Está dizendo parabéns pela entrevista, de suma importância para a população o tema abordado. Eu gostaria de saber se quem já fez cirurgia de vesícula e é considerado acima do peso tem possibilidade de fazer o uso das canetas. Tem sim. O que existe
nesse perfil de paciente é que ele pode ter um pouco mais de dor abdominal. Como ela não tem vesícula, toda vez que automaticamente a bile é produzida, ela já é despejada no intestino. Isso pode gerar um pouco mais de cólica, mas não existe contraindicação de bula, nem contraindicação absoluta para o tratamento, não. Se for acompanhada, ela pode fazer. Pois o José Henrique aqui está dizendo que tem um amigo que perdeu peso com a Monjaro e diz que vai tomar o Monjaro até quando puder. Exatamente. Né? Mas ele diz que ele não tem nenhuma doença crônica, como o diabetes. E aí ele pergunta se esse uso contínuo de gente que já emagreceu e quer apenas manter o peso, ao que eu entendi aqui, parece que sem atividades físicas, né? A pessoa está usando o remédio, a canetinha, para perder peso e quer manter-se ali, tomando aquele medicamento. Ele quer saber se a longo prazo pode ter algum prejuízo para a saúde. Esse paciente que vai manter o uso a longo prazo, o que a gente tem até hoje de estudo, ele vai aumentar a vida dele. Independente dele ter alguma doença crônica. Não, se ele era obeso, aí ele perdeu peso. Aí ele tá com a obesidade controlada. Isso. Ele perdeu peso. Agora ele não é. Agora vai continuar. Aí ele vai continuar. Pelo que eu entendi, ele não gosta de fazer exercício, vai ficar na canetinha, mesmo sem ter uma doença persistente, por exemplo, crônica, como diabetes, uma pressão alta, enfim. Mas talvez se ele parar e ele engordar de novo é pior. Então ele pode ficar numa dose menor só para manter o peso. As pessoas associam muito como é injetável o Monjaro a uma vacina. Isso. Você tá tomando a vacininha associada até a vacina do Covid, mas não tem nada a ver com o efeito de uma vacina. A vacina ativa o sistema imunológico e o Monjaro, a Ozempic, a semaglutida, ela mimetiza o efeito de um hormônio no corpo, no trato gastrointestinal. Então não tem nada a ver para longo prazo. A pessoa pensa que vai usar, vai atribuir uma doença, não. O que os estudos demonstram agora, inclusive saiu da semaglutida semana passada, evidenciando o tratamento dela para osteoartrite. A pessoa tem as juntas inflamadas, começa a perder peso, desinflama o corpo, para de sentir dor. Ou seja, melhora tem da dor. benefício também para quem tem para quem tem dor tipo crônica, para quem tem dor crônica. Então, como é uma medicação relativamente nova, ainda está sendo esclarecido. No futuro a gente pode ter mais indicação. A tizepatida foi indicada para a apneia obstrutiva do sono, quem roncava muito, tinha o pescoço, não sei se você viu essa notícia. Então ainda... Mas essa indicação, porque geralmente são pessoas acima do peso, né? Que tem uma tendência a roncar mais, né? Exato. O efeito da tizepatida como solução para esses casos de apneia do sono se dá pela perda de peso que ela implica? Isso, nunca a pessoa perde peso, essa região cervical aqui anterior, ela perdendo a gordura, quando você dorme, a musculatura do pescoço relaxa e o peso que você tem acima desce. De fato, que quando você tá roncando, você tá com obstrução ali na região por onde passa o ar. Quando você emagrece, o peso diminui e a respiração volta ao normal. É física. Entendi. O Arnaldo Maris, da MS Distribuidora, empresário, obrigado pela audiência, tá aí parabenizando pela entrevista, sendo ótima entrevista, parabéns pro doutor. Obrigado, Arnaldo, obrigado pela audiência de vocês aí na MS Distribuidora. Abraçar. E o Mark também tá aqui dizendo que a entrevista tá excelente. A minha amiga Lila Magalhães está aqui também, deixou um áudio pra gente, vamos ouvir pra gente finalizar a entrevista de hoje. Vamos lá. Doutor, uma coisa que eu gostaria de saber, quem já teve a vesícula retirada corre risco de voltar de novo? Porque já vi gente falando que se a pessoa voltar a comer as coisas que não pode, diz que ela volta de novo. Mas se já foi retirada? Lila Magalhães. Pronto, Lila, muito obrigado pela pergunta, Lila. No final você já respondeu. Se ela foi retirada, para você não ter dúvida, faz a ultrassom lá, o médico vê se ficou algum resquício da vesícula. Se não ficou nada, não tem com que você se preocupar. É uma cirurgia. A vesícula é um saquinho fechado
É por isso que quando... Ela disse que tirou 100 pedras. Ela tirou 100, deve ter tirado por inflamação, por colecistite. Então ele é um saquinho fechado, pode inflamar. Se você retirar, a cirurgia for bem sucedida, em 99,9% dos casos então não tem com que ela se preocupar não. Ela já foi retirada e não forma mais cálculo não. Ok, doutor, me diga o endereço, o nome da sua clínica, né? Um telefone para contato para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E que tenham interesse poder fazer uma consulta e obter naturalmente mais informações, fazendo um tratamento sério, né? E competente, já que suas credenciais garantem isso, né? Um acompanhamento profissional para as pessoas que lhe procuram, né? Para diversos casos que envolvam aí a sua especialização, que é a endocrinologia. Quero só acrescentar que a Aparecida Rodrigues está dizendo: ótima entrevista, parabéns ao doutor. Obrigado, minha amiga Aparecida Rodrigues. Aparecida. Eu atendo Clínica Nova Medical, fica no bairro da ABB, na entrada do bairro da ABB, na rua da delegacia, ali de frente ao Ministério Público Federal, aquele prédio de esquina branco. Só tem a placa com o nome lá, a gente tá providenciando, vai chegar com o nome dos médicos que atendem, vai ter um totem lá para ficar melhor, mais bem estabelecido que lá é a clínica. O número de contato, tem o número da clínica, 999796799, e o número da minha secretária eu vou lhe dar agora. Pronto. É o 87, né? O DDD 981195172. Ou então, mais fácil ainda, você vai no meu Instagram, lá tem acesso ao meu site. O site já redireciona diretamente para o WhatsApp da clínica. Ou se você pesquisar no Google, também você vai colocar endocrinologista Dr. Rômulo ou endocrinologista Serra Talhada, você já vê meu nome e já vê o contato. Era justamente sobre isso, né? Rede social, o senhor aparece muito bem, tira muitas dúvidas, interage bem com o público das redes, né? Isso tem ajudado muita gente também com essas informações, né, doutor? Com certeza, eu não espalho a informação só para quem é paciente meu. E um potencial paciente também, ele vai se beneficiar de alguma informação que eu falar, que tenha respaldo científico e que possa ajudar de alguma maneira o paciente ou familiar, e eu fico muito satisfeito com isso. Quando alguém chega: doutor, eu vi que você falou isso e isso, desmistificou isso, eu usava tal medicação para diabetes, eu não sabia que era assim, eu vi que o senhor falou, isso já me ajudou. Paciente que não tinha medo de insulina, eu falei alguma coisa, o paciente passou a usar e estava se sentindo melhor, mesmo às vezes sem ser um paciente, e às vezes ele vem pro meu consultório já me conhecendo da rede social, Anderson. Que maravilha. O Adriano Araújo tá aqui ouvindo a gente, um abraço. O vereador Pinheiro do São Miguel também tá aqui ligado. Professor Leandro da UFRPE, um abraço, professor, obrigado pela audiência também aqui no programa. Tudo de bom, viu, para vocês. E aí a gente coloca um ponto final no programa. Vem aí Cacá de Macena e o Manhã Vila Bela. O tempo foi curto, né, para o tanto de assunto que eu tinha ainda para tratar com o doutor Rômulo, mas a gente já estende para ele o convite para que ele possa voltar aqui no programa em um outro momento, né, de flexibilidade aí da sua agenda, para que a gente possa tirar mais dúvidas, né, de vocês que estão aí ouvindo a gente. Doutor, muito obrigado, viu, pela vinda. Muito agradecido, Anderson. Bom, gente, vem aí Cacá de Macena e o Manhã Vila Bela. A gente se fala amanhã, 6 da manhã. Um abraço e até lá. Rádio Vila Bela FM 94,3. ZY